Bem-vindo a mais um devocional. E hoje a palavra de Deus para os nossos corações é: Deus ainda fala em sonhos. E hoje nós vamos ler a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 1, versículo de número 20. Amados, eu quero te convidar, fica comigo até no final do vídeo, porque no final de todos os vídeos tem oração e tem a bênção de Deus para a sua vida. E isso é um pilar, isso vai te direcionar, porque não estou falando de mim mesma, é de Deus para o seu coração, porque Deus, ele usa os seus vasos aqui na terra para direcionar. Então, vem comigo, que vai nos dizer: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meus amados, muito forte essa palavra. E essa é uma confirmação que Deus fala em sonhos. Porque aqui na Bíblia vai nos dizer que José, quando soube que Maria estava grávida, José, ele, em pensamentos, ele disse: vou deixar Maria. Porque naquela época, se o marido delatasse que a sua esposa o traiu, a mulher era apedrejada. Então José, sendo um homem justo, ele pensou em sair da sua cidade e apenas deixar Maria para que ela não fosse apedrejada. Mas Deus, que sonda a mente, o oculto, o profundo e escondido, um anjo do Senhor apareceu para José em sonhos e foi revelado para José que Maria estava concebendo um filho que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O anjo disse em sonhos para José: ela dará à luz a um filho e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele veio salvar o seu povo do pecado. E quando José acordou do seu sono, ele obedeceu à voz do anjo e recebeu Maria. Ou seja, José acreditou que aquilo era uma revelação e não somente um sonho. Então ele fez tudo o que o anjo mandou. E quando Jesus nasceu, novamente o anjo apareceu para José, porque Herodes mandou matar todas as crianças daquela região com o intuito de matar Jesus. Então o anjo disse: José, foge, vai para o Egito. Então José novamente acordou, obedeceu à voz do anjo, pegou Maria e Jesus e foi para o Egito. E realmente aconteceu tudo que o anjo mostrou para José. Houve uma matança de crianças do sexo masculino naquela região. Meus amados, foi muito triste. O anjo depois apareceu novamente, passado muitos anos, quando o rei Herodes morreu, dizendo: aquele que queria fazer mal a este menino morreu. Então José obedeceu novamente à voz do anjo e voltou para casa. Meus amados, hoje não é diferente. Deus ainda fala conosco através de sonhos. E quando nós acordamos, ficamos pensando naquele sonho, é Deus falando. Então, se for uma coisa boa, comece a orar, pede ao Senhor para te capacitar. Se você sonhar a respeito de um livramento, ore, pede o anjo do Senhor para estar com você, para te guardar, para te livrar, porque realmente vai acontecer. E isso aconteceu comigo e acontece até hoje várias vezes. Meus amados, eu estou te falando isso não é para querer me ensoberbecer. Não, longe de mim. O meu propósito aqui é te levar a ter intimidade com o Senhor. E eu quero te mostrar que Deus ainda fala em sonhos. E aconteceu comigo, o Senhor me falou em sonhos. E quando eu acordei, eu vi que era real, que não era sonho, era uma revelação. Então eu comecei a orar a favor daquilo que o Senhor me mostrou, meus amados, e aconteceu tudo direitinho, do jeito que Deus me mostrou. Eu sonhava que eu estava perdida, entrava num lugar e saía no outro, entrava num lugar e saía no outro. E de repente eu vi o meu pastor. Quando eu cheguei perto do meu pastor, ele sumiu. Então eu tô assim, gente, meu pastor sumiu, ele estava aqui, ele ia me falar por onde eu deveria ir. Então, meus amados, no outro dia, no mesmo dia que eu sonhei, aconteceu. Eu estava assim, eu acordei triste, eu acordei assim, sem entender. Eu assim, meu Deus, o que está acontecendo? De onde está vindo essa tristeza? Então eu lembrei do sonho e comecei a orar para Deus, pedir Deus para dar o livramento, pedir Deus para enviar o anjo, para me guardar e me livrar. E então eu comecei a ter esse discernimento. E quando eu estava subindo, né, a rua da minha casa, eu fui numa loja comprar uma roupa e lá estava um pastor. E não era o meu pastor, era um pastor de outra igreja.
E esse pastor falou comigo assim: eu vou orar para você. Eu falei com ele: pode orar, eu recebo essa oração. Então, esse pastor orou para mim e ele me deu uma palavra de tudo aquilo que eu estava passando naquele momento. Olha como Deus revela, como Deus usa, porque aí eu pude ter interpretação do sonho, porque no sonho que Deus me deu, o meu pastor sumiu. Então, quer dizer, Deus mandou outro pastor, sabe por quê? Porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele vai mandar outro pastor. Quando o seu pastor não estiver perto de você, Deus vai mandar outro para te direcionar. E esse pastor orou por mim e me deu uma palavra. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a meditar tudo naquele sonho que o Senhor me deu. E eu coloquei em prática aquela oração, aquela palavra que aquele pastor me deu. Então ele me direcionou e eu já não estava mais perdida. Meus amados, o Senhor sempre vai falar com você. Só basta você crer como José creu, como eu criei, e tudo se resolveu. E eu, assim, só tenho palavras para agradecer a Deus pelo amor que Ele tem para conosco, para o cuidado. Então, quando você sonhar, tiver um sonho, ore, confie, e você vai ver a vitória, e depois você vai entender. E na Bíblia vai nos dizer que José interpretou o sonho dos copeiros de Faraó, porque Faraó tinha mandado para a prisão os seus copeiros, porque Faraó achou na comida dele uma mosca. Então Faraó achou inadmissível aquele erro e mandou os seus copeiros ir para a prisão. Então a Bíblia vai nos dizer que o semblante desse copeiro estava triste e José perguntou para o copeiro: por que você está triste? E ele disse que teve um sonho. E José disse: não é a Deus que pertence a interpretação? Conte-me. Gênesis 40, versículo 9. O copeiro falou para José: em meu sonho havia uma videira, e na videira havia 3 ramos, e o copo de Faraó estava nas minhas mãos. Então eu comecei a espremer esse cacho de uva, e José interpretou o sonho dele. Aí José diz: esses 3 ramos significa 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai te chamar novamente. E quando ele sonhou que o copo de Faraó estava nas mãos dele, José disse: isso significa que você vai voltar a ser copeiro. Faraó vai restituir o seu cargo. Meus amados, em 3 dias aconteceu exatamente o que José interpretou. Ou seja, Deus ainda fala em sonhos. Basta nós crermos, nós começarmos a interpretar. Você vai ver as mãos de Deus, como Deus te segura, como Deus quer te guardar, como Deus quer te livrar. E quando você sonhar algum sonho que você interpreta que não foi bom, não temas. É livramento de Deus para a sua vida. O que você vai fazer? Você vai orar. E se você também sonhar algo bom, ore ao Senhor para que tudo ocorra bem, porque Deus ele quer te revelar algo, mas nós temos que agir. O anjo falou, José colocou em ação, ou seja, deu tudo certo. Somente descansa nos projetos de Deus para a sua vida. Fez sentido para você esta palavra? Eu espero que sim. Vamos orar? Altíssimo Deus e soberano Pai, Deus, te agradecemos por ser um Deus onipresente, Senhor, em nossas vidas. Pai, nos dá, Senhor, interpretação de sonhos, para que quando nós viemos acordar, nós viemos, meu Deus, crer, meu Pai, no Teu poder, no Teu agir. O Senhor está, Senhor, nos guardando, nos segurando, Senhor, de que tudo, meu Deus, vai ficar bem. Alcança, meu Deus, essas vidas, meu Pai, que está, Senhor, neste momento, ouvindo esta mensagem. Deus, que, Senhor, os Teus propósitos, meu Deus, venham se cumprir na vida deles. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Faz assim em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e seja sobre a sua família poderosamente. Eu te espero aqui amanhã para mais um devocional. Amém?